porque parado ali, estagnado, a pessoa apodrece, ou seja, a gente não pode ficar de lado para a vida, com medo da vida, tá? Quem já viu aqueles documentários do suricato? Eu gosto de ver aqueles documentários de vida selvagem, Animal Planet, né? O suricato, eles ficam lá, tudo em pezinho assim, né? Bonitinho que eles são, né? Aí eles ficam lá, aí um dá cobertura, outro dorme e tal, aí ficam umas aves de rapina voando ali por cima, querendo devorar o suricato. O que ele pode pensar? Vou ficar dentro da minha toca, né? Nenhuma ave de rapina vai me pegar. Mas se ele ficar dentro da toca, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai morrer de fome, né? Então ele tem que tomar coragem lá, fica em pezinho assim, né? Fica um montezinho assim, uns dão cobertura, outro fica lá dentro, eles têm um esquema lá, né? Aí o que acontece? Ele vai para arrumar comida para ele e volta correndo, mas ele não pode deixar de viver, né? Se ele não sair da toca, ele acaba morrendo. Essa paraxá, ela vai falar muito sobre nossas vidas. A gente vai estar lendo aqui um comentário, tá bom? Vou ler para vocês. O nosso desafio é sempre o mesmo, tá? É a luta contra o relógio. A Torá é uma fonte inesgotável. Então a nossa luta sempre vai ser essa, né? Que a gente estudar, né? Vai ser essa, mas a gente vai procurar resumir para que ela seja bem proveitosa para todos nós, que venha, cada um de nós venha aproveitar as reflexões para a sua vida diária, sua vida prática, tá? Através do ensino dessa paraxá. Vamos ler aqui o Rumash, tá bom? O Rumash, essa obra aqui maravilhosa, tá? O nome da paraxá, Paraxá Masei. O nome da paraxá. Este é um problema do qual todos sofremos de uma forma ou de outra. Qual é esse problema? Complacência. Não porque sejamos preguiçosos ou não gostemos de trabalhar duro, mas simplesmente porque qualquer conquista verdadeira traz um senso de satisfação. E isto leva a pessoa naturalmente à complacência. Então, quando a pessoa conquista alguma coisa, né, ela tem uma tendência a dar uma relaxada. Lembre-se por um instante de qual foi a última vez em que você estabeleceu para si uma meta ambiciosa e então trabalhou duro para alcançá-la. Então, a gente tem que puxar isso na nossa memória, tá? Quando que a gente estabeleceu uma meta muito ambiciosa e trabalhou duro para alcançá-la? Por exemplo, o Bruce Lee, que foi considerado o maior lutador de todos os tempos, né? Para quem não sabe, eu sou professor de Kung Fu, né? Então o Bruce Lee ele falou uma frase interessante, ele era cheio de frases. Há quem diga que ele era melhor com as frases até do que com os punhos, né? Ele falou assim: empenhar-se ativamente para alcançar uma meta dá à vida um significado e uma substância. Olha que coisa interessante. São conceitos da Torá. Em Israel se diz que quando a gente vê outros povos, sem ser o povo de Israel, falando coisas verdadeiras, aquilo teve como núcleo a Torá, porque a gente sabe que as tribos se espalharam pelo mundo inteiro, né? Inclusive pela China, Japão, pelo mundo todo, né? Então vamos lá. Inclusive, a título de curiosidade, não estava programado de falar isso não, o número 1 em chinês é Ya. Olha que coisa interessante, né? Será que isso é uma mera coincidência, né? Então o número 1 em chinês é justamente Ya. Isso deve ser obra das tribos perdidas. Então vamos lá. Você se colocou sob tremenda pressão, impôs restrições sobre si mesmo e sobre os outros e permaneceu em constante luta contra a incerteza que ameaçava a possibilidade de sucesso. E o que você sentiu quando o objetivo foi finalmente alcançado? Um sentimento de alívio, de satisfação e de verdadeira liberdade. Pelo menos agora eu posso respirar. Então geralmente acontece isso com a pessoa, né? Agora pergunte a si mesmo, naquele exato momento, você se sentiu capaz de definir um outro objetivo ambicioso e retornar às restrições de um regime severo outra vez? Então, olha que coisa interessante, né? Geralmente a pessoa, quando alcança o que ela quer, ela tem uma tendência de relaxar, mas ela deveria estabelecer uma outra meta. É claro que se você sentiu que ainda não conseguiu o conhecimento suficiente, fez dinheiro suficiente ou realizou bons atos suficientes, você superará o sentimento de complacência que o sucesso traz e começará tudo de novo. Porém, quantas vezes você consegue fazer isso? Então, a maioria, quando começa o techuvá, começa naquela sede, né? O techuvá e tal, e depois, eu consegui isso, consegui aquilo, aquela coisa impossível, aí vai e consegue. Aí, quando vê, a pessoa tem a tendência de se acomodar, tem que estabelecer sempre uma outra meta, tá? Então, vamos lá. Nossa tendência natural, especialmente na área da Torá,
e mitzvot, mandamentos, é que, a certa altura, nós percamos a vontade de mudar. E assim, a pessoa permite as suas limitações pessoais, sejam reais ou imaginárias, se estabelecer fortemente. Nossa Paraxá, Masei, nos ensina uma mensagem inspiradora sobre a necessidade de nos remotivarmos. A gente tem que sempre estar se remotivando, de forma a crescer constantemente. A palavra Masei significa viagens, jornadas, estágios, como no versículo de abertura de nossa Paraxá. Estas são as jornadas, viagens, estágios dos filhos de Israel, pelas quais eles deixaram a terra do Mitzraim, Egito. Entretanto, para sermos precisos, somente a primeira, olha que profundo, somente a primeira das 42 viagens listadas aqui foi de fato uma viagem para fora da fronteira geográfica do Egito. As demais foram perambulações pelo deserto. Então, por que a Torá sugere que todas as 42 viagens formaram o processo pelo qual eles deixaram o Egito? Olha que coisa interessante, tá? Então, uma só, o nosso povo saiu do Egito. Mas a Torá considera que nas 42 eles saíram do Egito. O pensamento racídico explica que Mitzraim, que é a palavra hebraica para Egito, tá? Então, Egito em hebraico é Mitzraim. A palavra Mitzraim, que é traduzida para Egito, conota limitação, que é o verbo metzar, a palavra metzar. Assim, a Torá está nos ensinando aqui que mesmo quando saímos de nosso Egito, entre aspas, pessoal, rompendo a limitação metzar para atingir um objetivo, um outro Egito aparece adiante para impedir que alcancemos nossa próxima meta. Simplesmente não há limite de quanto nós podemos alcançar com esforço dedicado e emuná, e fé pura. Nós podemos acampar depois da primeira viagem, porém, devemos nos preparar imediatamente para a jornada novamente, deixando o novo Egito, entre aspas, no qual nos encontramos, pois somente alcançaremos nosso verdadeiro destino quando nós e todo o povo de Israel chegar à terra de Israel, através da verdadeira e completa redenção, que será através do nosso Redentor, nosso Libertador, Yahushua HaMashiach, tá? Então, é muito interessante essa paraxá, tá? Vamos lá, então que a gente possa estar refletindo, cada um de vocês que está ouvindo essa paraxá, eu aqui, a minha família aqui em casa, cada um de nós, não sabemos exatamente o número da jornada que a gente está agora, tá? Simbolicamente, vamos dizer assim, que entre aspas, de uma maneira simbólica, cada um de nós tem que traçar 42 viagens, 42 jornadas. É só a primeira que saiu, né? Só a primeira que a gente saiu do Egito, mas o Criador é tão bom que ele imputa mérito a todas as nossas perambulações. Uma só a gente saiu do Egito, mas ele arruma um jeito de abençoar a gente que ele considera tudo como saída do Egito. Por quê? Na verdade, a gente precisa romper as nossas limitações, tá? Porque os orientais falam muito uma frase assim, o bom é o pior inimigo do melhor, né? Uma vez um mestre muito antigo que eu tinha de arte marcial, ele deixou a gente refletindo durante uma semana essa frase. E poucas pessoas acertaram. Ele falou, o que quer dizer o bom é o pior inimigo do melhor? Quase ninguém acertou, né? Aí ele veio com a resposta, né? Ou seja, se você se acha bom em alguma coisa, você acha que já chegou no ponto satisfatório, você nunca vai ser o melhor. Então, por isso que os orientais falam, o bom é o pior inimigo do melhor. Ou seja, considerar-se bom é o pior inimigo de quem almeja ser o melhor, tá? E a gente quer ser o melhor, não por motivos egoístas, mas ser o melhor netzarim, um melhor israelita, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, um melhor cidadão, uma melhor cidadã. Ou seja, então nós temos que fazer o melhor para o Criador, tá? Então, se a pessoa se acomoda, já era, tá? Então ela tem que sempre prosseguir. Atingiu uma meta, estabelece outra, senão vai estagnar. Se a água fica parada, ela apodrece, tá? Então Daniel leu para nós, aqui, ó, Números 33, 1 e 2. Estas são as jornadas, as viagens, os estágios dos filhos de Israel, que saíram da terra do Mitzraim, Egito. Então, sempre que vocês lembrarem agora do nome Egito, vão lembrar que a estrutura dessa palavra significa limitação, tá? É da palavra Metzar, que significa limitação.
que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moshe e Aharon. Então o Criador, mesmo sabendo que uma só saída do Egito, literal, geográfica, mas está botando no plural aqui. Estas são as Massei, as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moshe e Aharon. Então tem alguma coisa mais profunda aqui. Ou seja, então, cada etapa que a gente precisa romper com as nossas limitações é uma saída do Egito. É um lugar que se chamava Egito, e não é à toa que significa limitação, tá? Dessa raiz da palavra limitação, limitações. Então, sempre precisamos sair de nossas limitações, de nossa zona de conforto. Certa vez, Davi, fugindo de Shaul, do rei Shaul, né? Ele estava lá num lugar tranquilo, sossegado, né? Até que veio alguém enviado por Yahuwah Elohim e falou: Davi, sai da sua zona de conforto, né? Sai daí. Ele estava sossegado lá, tranquilo, de boas, pô, aqui eu não vou ser capturado nunca, né? E o Criador falou: sai da sua zona de conforto. Ou seja, ele teve que sair, teve que... porque parado ali, estagnado, a pessoa apodrece. Ou seja, a gente não pode ficar de lado para a vida, com medo da vida, tá? Quem já viu aqueles documentários do suricato? Eu gosto de ver aqueles documentários de vida selvagem, Animal Planet, né? O suricato, eles ficam lá, tudo em pezinho assim, né? Bonitinho que eles são, né? Aí eles ficam lá, aí um dá cobertura, outro dorme e tal, aí ficam umas aves de rapina voando ali por cima, querendo devorar o suricato. O que ele pode pensar? Vou ficar dentro da minha toca, né? Nenhuma ave de rapina vai me pegar. Mas se ele ficar dentro da toca, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai morrer de fome, né? Então ele tem que tomar coragem lá, fica em pezinho assim, né? Fica um montezinho assim, uns dão cobertura, outro fica lá dentro, eles têm um esquema lá, né? Aí o que acontece? Ele vai para arrumar comida para ele, volta correndo, mas ele não pode deixar de viver, né? Se ele não sair da toca, ele acaba morrendo. Quer falar, Mary? Eu acho que um dos principais ensinamentos nesse Techuvá, né, quando a gente começa a ter o entendimento israelita mesmo, é tipo assim, se movimenta. Se movimenta. É movimento. A escritura, ela Kadima, anda. o tempo todo para a gente se movimentar, se mexer, não ficar parado. Quer dizer, ficar parado não tem nada a ver com a escritura. A escritura é movimento o tempo todo.